Boa noite, Feliz Natal a todos, né? Quero compartilhar uma palavra hoje. Oi. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus hoje. Os meus irmãos. Tem alguém nos visitando aí? Levante sua mão onde você estiver. Estamos em casa, né? Maravilha. Então, queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 18. Mateus capítulo 1, verso 18, a gente vai ler até o verso 25. Amém? Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Então, nós vamos ler. O texto diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e a quem pôs o nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, nesse momento nós queremos entrar e continuar, na verdade, na Tua presença. Fala aos nossos corações, ministra na nossa vida nesse dia, que celebramos o Teu nascimento, Jesus. Celebramos aquele que veio, que nos dá uma esperança, que nos, de certa forma, dá vida por meio da sua própria vida. Espírito Santo, quero te pedir, fala conosco, fala aos nossos corações, fala individualmente com cada um, que o Senhor possa trazer a revelação da Tua palavra, entendimento da Tua palavra, que nós saiamos daqui com entendimento do verdadeiro Natal, com entendimento do verdadeiro significado do que é o Natal. Que Teu Espírito Santo possa estar no nosso meio, porque senão não faz sentido. Não faz sentido estarmos aqui sem o Senhor. Então queremos clamar e pedir, esteja aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, quero compartilhar algo que Deus veio falando ao meu coração, concernente ao próprio Natal. Primeiramente, é imprescindível falar que a data em questão não é a data exata do nascimento de Jesus. Muitos já sabem disso, mas nós vamos sempre estar enfatizando isso, porque ensino nunca é demais, né? Então, essa Essa não é a data exata do nascimento de Jesus, mas por senso comum,
estipulou-se esse dia para celebrar o nascimento. E eu quero trazer a visão de Mateus acerca do nascimento. Enquanto Lucas traz uma visão de Maria, a experiência de Maria, Mateus ele vai enfatizar a experiência de José. A experiência e a resposta que ele dá ao processo de Deus, à iniciativa de Deus para a salvação da humanidade, que começa no nascimento de Jesus. Na verdade, começa bem antes, mas no nascimento de Jesus há um ponto de partida para a humanidade. E aqui estabelece um marco tanto para a vida de Maria quanto para a vida de José. E eu quero trazer a resposta de José, a visão de José também, concernente à visão de Mateus em relação ao nascimento de Jesus. Então, antes de entrar na mensagem em si, eu quero contar uma experiência que eu tive ontem. Na verdade, eu fiz uma experiência social. Eu perguntei com várias pessoas que eu tive contato o que era o Natal individualmente para a pessoa. E tive contato com uma série de pessoas, cristãos, não cristãos. E muitas delas foram enfáticas ao dizer família. O que é o Natal? Família. O que é o Natal? Família. Por um tempo, inclusive, perguntando de uma série de pessoas, muitos sequer citaram Jesus. Mas um valor tão grande concernente à família, que o Natal meio que foi transferido para a questão familiar. E aí, algumas pessoas, claro, citaram Jesus. Natal é Jesus e é o nascimento, é o renascimento. As pessoas falavam, era o renascimento de Jesus. Não, gente, é o nascimento. Mas esse experimento me trouxe algumas ideias. Eu falei, Deus, o mundo olha para a data que seria para o Senhor, mas continua olhando para si, para as suas famílias. E até eu lembro de uma resposta que dizia assim, é família, porque inclusive muitos que estão longe vêm para perto para passar com a família. E aí eu fiquei pensando, Deus, e quem não tem família? E o órfão e a viúva? O que é o Natal para essas pessoas? E para as pessoas que não têm com quem compartilhar? E as pessoas que não têm nenhuma experiência? Eu lembro de uma moça que eu perguntei, o que é o Natal para você? Ela falou assim, o Natal é uma data comemorativa somente. E aí eu fiquei intrigado, mas como assim? Por que é só uma data comemorativa? Eu falei, porque meus pais nunca tiveram o hábito de comemorar nada, nunca fizeram nada. E aí eu perguntei assim dela, você tem alguma experiência com o Natal? Você tem alguma experiência, alguma memória, alguma lembrança concernente ao Natal? Não. Então para ti é uma data comum. Ela falou, hoje não, mas por muito tempo foi uma data qualquer. E eu fiquei pensando, meu Deus, enquanto para algumas pessoas é uma data extremamente importante, com várias memórias afetivas, como é o meu caso. Tive várias experiências familiares no Natal. Para outras pessoas é só mais uma data. E aí eu fiquei perguntando várias vezes, meu Deus, o que isso significa na prática? Na prática, as pessoas estão cada vez mais distantes do Senhor. Na prática, as pessoas, elas estão cada vez mais afastadas daquele que é o centro de tudo. Eu li uma frase hoje que eu achei maravilhosa. Muitos amam o nascimento de Jesus, mas odeiam quem ele se tornou, o adulto que ele se tornou. Mas são afastados do adulto que ele se tornou. Celebram até o nascimento de Jesus, mas é até ali. Após isso, nada mais. Eu ouvi relatos de pessoas que eu perguntei o que era o Natal para uma enfermeira.
ela falou assim: para mim, especialmente, é uma data muito legal, mas muitas das vezes, no exercício da profissão, é uma data triste, porque eu tenho experiência com crianças que estão internadas na UTI, com expectativa de sair e comemorar o Natal com seus familiares, mas sabem elas que e vão passar o Natal na UTI, vão passar o Natal internados. E eu fiquei impactado, porque ela falou assim: não é uma, não é duas, não é três pessoas, são várias pessoas que eu tenho contato nesse sentido, e a gente se torna a família dessas pessoas. Isso mexeu comigo. Eu falei: meu Deus, você cria o laço com alguém pela expectativa. E aí, naquele momento, Deus foi falando ao meu coração, porque eu fui acostumado a estar em família no Natal. Como eu falei, eu tive várias experiências de Natal. A minha família, meus parentes, na verdade, eram acostumados a comemorar o Natal. Quando dava meia-noite, tradicionalmente, orávamos juntos, né? E celebrávamos Jesus. Trocávamos presentes, sim, de fato, mas celebrávamos Jesus. E eu tive várias memórias em relação a isso. E sempre fui direcionado para Jesus, e hoje estou aqui. E como eu falei, eu me questionei: quem não tem isso? Como é que faz? Aqui no texto, o nascimento de Jesus, humanamente falando, é o início de uma família. José, Maria e o próprio Jesus. Na questão humana, está nascendo uma família. Existia um propósito maior, sem dúvida, mas eu quero chamar a atenção para o conceito de família de Jesus. É muito mais amplo do que o nosso conceito de família. O nosso conceito de família é pai, mãe e filho. O conceito de Jesus, ele é bem mais amplo, porque ele olha para a igreja como família. Ele nasce e morre para nos tornar a sua própria família. Muitos não cristãos, nessa data, vivem até alguns princípios cristãos, como perdão. Obrigado. Muitos, inclusive, de certa forma, vivem princípios cristãos, como o perdão, a reconciliação. É o momento da família se reunir e todo mundo se perdoar, né? É o que acontece. E acabam vivendo isso. E eu quero enfatizar e eu quero tentar de alguma forma passar aquilo que Deus falou ao meu coração. Mas antes eu quero chamar a atenção para uma parte do texto. No versículo 21, o texto que dá a ideia, que fala sobre o nascimento de Jesus, resultaria na salvação da humanidade, a salvação dos seus pecados. Por isso, o enfoque da nossa celebração não pode ser a nossa família. O enfoque da nossa celebração tem que ser aquele que nasceu para salvar cada um de nós dos nossos pecados. Nos reunimos como família, sim, porém, entendendo que Ele nasceu para salvar a cada um de nós, a salvar a mim e a você, que pecamos desde o começo, que pecamos, que sem Ele estaríamos condenados. Cada um de nós condenados por cada um dos nossos pecados, e sem Ele não seria possível. O nascimento fala de um marco do juízo final. O nascimento mostra um Deus que vem em carne para nos salvar do pecado, da condenação eterna.
E nós não podemos perder isso de vista, não podemos perder isso de vista e precisamos voltar a Ele. A celebração do Natal não pode ser enfatizado somente pelas nossas famílias. Não pode ser o foco principal das nossas famílias, mas aquele que veio e ressuscitou. Ele é o centro da comemoração. Ele é o alvo principal, porque o Filho nasceu, porque o Messias nasceu, porque o Filho nasceu. Posso ter esperança. Eu posso ter esperança de ter uma vida, porque sem Ele a gente não vale nada, irmãos. É Ele que, quando entra na nossa vida, nos permite viver o perdão. É Ele que, quando entra na nossa vida, é capaz de nos reconciliar com as pessoas. É Ele que, quando entra na nossa vida, é capaz de fazer a diferença. Não podemos perder isso de vista. Estar em família é maravilhoso, de fato, mas sempre apontando para Ele, mas sempre revelando a Ele. Se você tem a oportunidade de estar em família, aponte para Ele, revele a Ele. O Natal não pode ser uma celebração de comida. O Natal não pode ser uma celebração onde damos vazão à nossa carne. Eu não sei se é a mensagem que você gostaria de ouvir, mas eu quero dizer que Jesus é o centro. Ele precisa ser o centro. E quando eu ouvi de várias pessoas dizendo assim, o que é o Natal? É família. Eu fiquei pensando, meu Deus, estamos nos distanciando do verdadeiro sentido do Natal. Não podemos perder isso de vista, queridos. Porque se temos uma família foi porque Ele permitiu. Porque se temos uma família é porque o Senhor entrou na nossa vida. Como eu falei, o conceito de família de Jesus é muito maior do que o nosso núcleo. E do que o núcleo que estava se formando aqui, José, Maria e o próprio Jesus. Em Marcos capítulo 3, verso 35. Coloca aí na tela, por favor. Marcos 3, 35. Pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, ele está mostrando que fazer parte da família dele é aquele que obedece. Fazer parte da família de Cristo são todos aqueles que são capazes de ouvir a sua voz. A família de Cristo não é formada pelo laço de sangue, mas por fé e por obediência. Se há um sangue que nos une, que seja o da cruz, o sangue de Jesus que verteu na cruz, nos tornando um com Ele, José decidiu obedecer e isso torna a família de Cristo. Maria decidiu obedecer e isso o tornou família de Cristo. Se há um sangue que tem que nos unir, que seja aquele que foi derramado no madeiro. Se há um sangue que precisa nos unir como família, e aqui eu quero chamar a atenção de você como igreja, nós somos uma família. Seja a família de alguém. Eu fiquei pensando, como eu falei para vocês, e quem não tem a família? E quem é o órfão e a viúva? E muitas pessoas que não têm aonde comemorar. Igreja, seja a família de alguém. Porque quando você é a família de alguém, você revela Cristo. Porque quando você abraça alguém que não tem quem abraçar, você se torna família. Porque você revela aquele que veio amar, aquele que é amor. Precisamos nos tornar família. Deixar de lado aquilo que nos separa e olhar para aquilo que nos une.
Jesus. O amor, que é o elo perfeito, precisa ser muito maior do que aquilo que nos separa. A família de Cristo precisa obedecer. Obedecer mais. Ler mais a palavra. Ter mais contato com aquilo que Ele falou. Precisamos voltar a celebrar o Natal não só em um dia, mas todos os dias da nossa vida, obedecendo por meio da fé. Imagina o quão difícil foi para José obedecer, o quão difícil foi para Maria obedecer, mas eles obedeceram em fé, sem saber como seria, porque Deus tinha um propósito maior do que eles poderiam conceber naquele momento. O nascimento de Jesus em si é um ato familiar, porque Deus, ele se aproxima da humanidade quando Jesus nasce. Ei, olha aqui, ó. Jesus decide tocar nessa terra, se tornar maldição para nos salvar, para nos tornar família, para tornar você parte da família de Cristo. Se há uma família que devemos celebrar, que seja a família, fazer parte da família de Cristo. Eu lembro que quando eu me converti, eu simplesmente larguei todos os meus parentes, porque, de certa forma, o catolicismo sempre foi muito forte na minha família, meus parentes, na verdade. E aí eu ouvi da minha avó dizendo assim: o dia que você se tornar um crente, esquece. E eu me vi sem família. Sabe quem foi minha família? A igreja. A igreja foi minha família. A igreja me abraçou. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com todos os meus parentes. Mas naquela época foi muito difícil, porque eu me vi sozinho. E aí imagina comigo o seguinte: alguém que sempre foi acostumado a estar em família, não ter uma família. Mas eu entendi que Jesus, ele morreu por mim, para me dar uma família. Deus se aproxima da humanidade como Pai, oferecendo uma coisa maravilhosa: adoção espiritual. Ele nos adota como filho. No verso 23, a virgem daria à luz a um filho e ele teria por nome Emanuel, Deus conosco. Isso revela o quanto Deus, ele quer se aproximar de cada um de nós, quanto ele quer nos salvar e nos tornar parte de uma família. Sabe o que é família? São pessoas unidas por um propósito. São pessoas unidas por uma convicção. Precisamos ser mais famílias. Mais família no dia a dia. Precisamos ser mais família nos nossos relacionamentos. Acolher. São princípios que o próprio Cristo deixou. Acolhimento. Acolhimento do órfão, da viúva. Acolhimento dentro dos nossos próprios relacionamentos. Quando ele vem, ele decide estar conosco. Quando Jesus, ele toca nessa terra, como eu falei, é justamente para que nós pudéssemos ter vida. Ele decide tocar nessa terra, morrer naquela cruz, para que eu pudesse ter vida, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, celebrando e tendo vida. O nascimento de Cristo em nós proporciona o acesso direto ao Pai. O nascimento de Cristo não é só um ato meramente humano.
mas ele precisa nascer nos nossos corações dia após dia. Precisamos usar essa data para refletir o quanto ele tem nascido em nós, o quanto ele tem crescido em nós. Romanos capítulo 8, verso 15. Jesus, ele sabe as nossas fraquezas. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Intimidade. Ele nos torna família para termos intimidade, para ter relacionamento, para podermos ter acesso a Ele, para podermos, de certa forma, estar com Ele. O nascimento de Jesus revela que mesmo o pecador, Ele decidiu nos amar. Mesmo sendo cada um de nós afastados dele muitas das vezes, mesmo estando afastado muitas das vezes dele, ele decidiu construir uma ponte e não um muro. Mesmo mudando o foco em outras coisas, ele decidiu construir uma ponte. Nós podemos, por meio de Cristo, alcançar o perdão, como uma família faz. E eu quero trazer para você a reflexão. Talvez você nem teve a intenção, mas durante essa noite, talvez você não tenha enfatizado Jesus, ou talvez até tenha, mas ele não foi o centro. Um filho foi nos dado, como diz lá em Isaías 9, para que muitos filhos fossem recebidos, eu e você. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que hoje nós podemos ser a família de Cristo por meio da adoção espiritual. Nós deixamos de ser estrangeiros, deixamos de ser aqueles que estão afastados para se tornar filho. Ei, você que está longe dos caminhos do Senhor, a sua identidade não é desviada, a sua identidade é de filho. A sua identidade não é um sem família, não é um órfão, você tem um pai. A sua identidade é filho. Deus hoje quer que você faça parte da família de Cristo. Hoje Deus, ele quer te adotar como um filho. Ele quer te abraçar e te acolher. A sua identidade é de filho, filho de Deus. Se há uma família que precisamos olhar e observar, que seja a família de Cristo. Porque um dia, o grande banquete, o verdadeiro banquete, vai ser lá no céu. E todos nós vamos estar juntos celebrando com Ele. Se há um banquete que vai acontecer e que nós precisamos almejar, ansiar, que seja o banquete celestial. Seja o banquete do grande dia, onde o Senhor vai estar sentado na mesa. Que esse banquete seja de fato o nosso alvo. Que esse banquete seja aquilo que nós procuramos, almejamos. Muitas pessoas, como eu falei, mesmo não sendo cristãs, veem o Natal como um tempo em família. Isso revela algo profundo no coração humano, um anseio por pertencimento. E o Evangelho mostra que esse anseio só é encontrado na plenitude de Cristo. Usamos essa data para dizer assim: eu pertenço a uma família.
Essa plenitude ela só é preenchida nos nossos corações por meio de Cristo. José, quando ele decide obedecer, ele entende quem era Jesus. Ele entende quem é que estava sendo gerado. Ele entende que ele estava sendo agraciado, assim como Maria que foi agraciada. Uma coisa que é muito interessante é que a Bíblia chama José de justo. E Jesus decide escolher José, o justo, para habitar, para estar junto. Deus escolheu a mim e a você para habitar e estar junto, para fazer parte da família dele. Deus está nos convidando hoje para fazer parte dessa família, para sentar à mesa com ele, para usufruirmos de relacionamento, de acolhimento, de perdão, porque o Filho foi nos dado para isso. Ele nasceu com um propósito: nos dar a paz, nos dar um relacionamento e nos dar salvação dos nossos pecados. Se há algo para comemorar, que seja a esperança daquele que nasceu para nos salvar da vida pecadora que a gente muitas das vezes levou ou ainda leva. Se há algo para comemorar, que seja Ele, pela oportunidade de podermos viver. Que nessa noite nós possamos olhar para Cristo como aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que não há acesso de outra forma a não ser por Ele. Estar em família é maravilhoso, tá? Não estou dizendo que família é péssimo, não. Estar em família é maravilhoso, é bom. Mas eu quero mostrar para você que muitas das vezes a gente está trocando alguns valores por conta da nossa humanidade mesmo. Nós, e até honesto às vezes, até honestamente, né? Afinal, família, nossa, uau. Mas Cristo tem que estar acima, inclusive, da nossa família. Jesus precisa ser, ainda assim, mais importante do que a nossa família. Que nós possamos olhar para Ele, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu quero encerrar dizendo que Jesus ele está nos convidando à reconciliação. Jesus está nos convidando à esperança. Jesus está nos convidando à obediência. Jesus está nos convidando para fazer parte da família dele. Eu não sei como foi o seu Natal. Eu não sei como foi essa data para você. Mas eu quero pedir que nesse momento você olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para Ele como centro de tudo. A nossa vida, os nossos princípios e valores devem girar em torno de Jesus. Não podemos trocar nossos valores em detrimento de Cristo. No sentido de que estamos colocando outras coisas no lugar de Cristo. Se for para mudar algo, que seja colocando Ele no centro. Eu queria te convidar a ficar de pé agora nesse momento.